Seja bem-vinda ao SOS Soninho. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e é justamente esse o assunto que a gente trata aqui no canal. Se ainda não ouviu falar sobre o efeito vulcânico, provavelmente você vai acabar ouvindo. É bastante comum e tem muita mamãe por aí falando sobre isso ou perguntando sobre isso. Quando isso acontece, chegou no ponto do efeito vulcânico, é treta no parquinho. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre o que é o efeito vulcânico, ou como ele acontece, como evitar, como lidar quando o seu bebê já está ali no efeito vulcânico, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação, assim você sempre vai receber avisos de quando tem conteúdo novo aqui no canal. Afinal de contas, o que é o tão famoso efeito vulcânico? O efeito vulcânico, gente, é algo que acontece quando o seu bebê fica extremamente cansado. Por vários motivos isso pode acontecer e aquilo vai acumulando, aquele cansaço vai acumulando. E quando chega ao final do dia, ou até antes do final do dia mesmo, ele explode naquele choro nervoso, ele não consegue se acalmar, ele não consegue adormecer, ele recusa o sono, ele recusa o berço, ele briga contra o sono, e isso tem uma explicação. O que acontece, gente? Vamos começar lá do início. A gente já sabe que os bebês têm uma necessidade de sono bem maior do que nós, adultos. Para os bebês, não adianta apenas dormir durante a noite, eles têm que descansar durante o dia. A quantidade de sono que esse bebê vai necessitar para ficar bem durante o dia vai variar. Vai variar da idade, vai variar de bebê para bebê, mesmo entre bebês que têm a mesma idade, mas fato é que você precisa descobrir sim qual é a necessidade ou qual a capacidade que o seu bebê tem de ficar acordado, tá? Durante o dia, principalmente para você saber quantas sonecas ou quanto tempo de soneca ou quanto tempo ele consegue ficar acordado sem ficar muito cansado, sem entrar no que a gente chama de super cansaço. Por quê? Quando o bebê vai ficando muito cansado e a gente não percebe, não coloca ele para dormir, para descansar, para tirar aquela sonequinha restauradora, o corpo do bebê começa a liberar o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio do alerta, né? Ele vai fazer, ele faz com que as pessoas fiquem num estado de alerta. E isso vai dificultar que o bebê consiga relaxar e adormecer. E isso vira uma bola de neve, porque quanto mais cansado ele fica, mais cortisol libera, mais dificuldade ele tem de dormir e, portanto, mais dificuldade ele tem de descansar. E isso vai acumulando. Quando ele fica estressado, ele chora. Quando ele chora, ele está estressado, ele libera ainda mais cortisol. É uma grande bola de neve que pode culminar tanto no final do dia ou até antes, não necessariamente no final do dia, não necessariamente um bebê aguenta acumular isso tudo até o final do dia para que chegue então o efeito vulcânico. Às vezes isso acontece até antes, que é quando muitas mães relatam isso, assim, eu vou tentar colocar ele para dormir, aí ele chora muito e reclama, ele fica muito bravo, eu não consigo acalmá-lo, não há o que eu faça, ele não dorme, ele não aceita nem o berço, nem o colo, nem o carrinho, é como se assim, não há o que você faça e você sabe que ele está cansado e mesmo assim ele não consegue dormir. E o motivo dele não conseguir é justamente esse, é que quimicamente falando, o cortisol está atuando contra o sono, vamos dizer assim. Além disso, o cortisol ainda tem um efeito, além dele ser o hormônio do alerta, ele ainda tem um efeito de, não é necessariamente anular, mas de prejudicar o efeito que favorece o sono da melatonina e da serotonina. Então, assim, dá ruim, né, gente? Quando isso acontece, chegou no ponto do efeito vulcânico, é treta no parquinho. E é o efeito vulcânico porque, né, é como se fosse um vulcão em erupção mesmo. O negócio vai acumulando, até que
explode. E aí, uma vez que o vulcão entrou em erupção, é super difícil de parar. Então, aí você me pergunta, Adriana, o que fazer, então, se já entrou no efeito vulcânico? Gente, se entrou no efeito vulcânico, o que você tem que fazer é qualquer coisa para que ele durma. Só que aí que mora o perigo. Você não pode deixar ele entrar em efeito vulcânico sempre, porque se você deixa ele entrar em efeito vulcânico sempre, então você vai ter que fazer qualquer coisa para ele dormir e nisso você pode acabar criando uma associação negativa de sono. E aí você vai prejudicar a capacidade dele, por exemplo, de emendar um ciclo de sono no outro. E isso pode te trazer dificuldades, por exemplo, durante a noite, né? Porque aí toda vez que ele tiver um despertar, ele não consegue voltar a dormir sozinho, vai precisar mais de você. Se tiver efeito vulcânico, vamos fazer ele dormir de qualquer forma, vamos fazer esse bebê ficar descansado para depois ir ajustando o resto, né? Ajustando as próximas janelas de sono, enfim. E em geral, vamos supor, você teve um dia péssimo, deu tudo errado, soneca errado, ele ficou nervoso, chorou, no final teve efeito vulcânico, por fim você finalmente conseguiu colocar ele para dormir, ele ainda teve alguns despertares à noite, mas assim, você voltou, o que você vai fazer? No dia seguinte, de manhã, quando ele acordar, você vai ficar muito atenta à hora que você vai colocar ele para dormir, para não deixar passar da hora de novo. Preste atenção aos sinais. Os sinais mais óbvios são coçar a orelhinha, coçar o olhinho, bocejar, ficar com o olho mais paradinho, perder o interesse no entorno. Isso são os sinais de sono. No entanto, se você não perceber esses sinais, e realmente tem bebês que dão menos sinais de sono do que outros, ou sinais diferentes, pode ser que o seu bebê dê um sinal diferente, você vai ter que ficar atenta, nem todo bebê é igual. Se você perdeu essa janela, né, passou esses sinais e você não reparou, pode ser que ele comece a dar sinais de super cansaço. Quais são os sinais de super cansaço? Para bebês mais novinhos, por exemplo, tem um sinal que é super, eu chamo de contraintuitivo, que os bebês eles já não têm muito controle dos membros, né? Você vê que eles não têm muita coordenação. Mas quando eles estão muito cansados, eles perdem ainda mais a capacidade de controlar os membros. Então eles começam a meio que mexer os bracinhos, mexer a perninha meio que descontroladamente. E por que é contraintuitivo? Porque parece que ele está muito animado querendo brincar. Fala, ai que bonitinho, ele está animado brincando. Não, ele está super cansado. Nessa hora você tem que correr e ir colocá-lo para dormir, porque ele está próximo de passar muito do ponto, né? Então, esse é um sinal muito importante, gente. E depois disso, o bebê começa a ficar cada vez mais alerta. Os bebês mais sensíveis, mais bravos, eles vão começar a chorar mais, a ficar mais irritados mesmo, vão resmungar, vão reclamar, dependendo da idade, né, do que eles são capazes. Mas alguns bebês que são mais, vamos dizer, os bebês mais bonzinhos, pode ser que eles fiquem agitados, vão ficando muito agitados, até resmungando um pouquinho, mas eles não dão tanto sinal assim. E aí a mãe às vezes não tá percebendo, porque não tá muito óbvio para ela, até o momento que chega no final do dia. E aí chega no final do dia e o bebê, aí sim vai acontecer o efeito vulcânico, já teve esse desenrolar todo ao longo do dia. Então a gente tem que, como eu disse, é o efeito vulcânico, mas também é uma bola de neve. Vocês viram, uma coisa vai piorando a outra, sucessivamente. Como que a gente para essa bola de neve? A gente para essa bola de neve, primeiramente, né, colocando ele para dormir de qualquer forma, do jeito que você conseguir, e aí quando ele acordar, ficar atento para colocá-lo para dormir novamente antes dele ficar muito cansado. E isso pode ser que seja pouquíssimo tempo, tá? Às vezes ele despertou e pouco tempo depois, não dá para eu falar um tempo, porque é de bebê para bebê, e também de idade para idade. Mas fica atenta, coloque antes, tente colocá-lo para dormir antes. Assim que você conseguir voltar, né, nessa engrenagem, aí você vai poder começar a analisar,
né? É bom fazer um diáriozinho de como é que tá sendo o sono do bebê durante o dia, durante a noite, para você poder depois analisar e falar, olha, nesse dia, aí você escreve, tá, gente? Se deu muito problema para chorar, você anota, para dormir, deu muito problema para dormir, você anota. Aí você vai olhar lá, quanto tempo que ele ficou acordado entre uma soneca e outra aqui, que ele ficou tão nervoso. Aí vou lá, 2 horas. Então deixa eu ver aqui se eu colocar com 1h30 na próxima, se melhora. Aí você vê e fala assim, olha, ele aceitou melhor, ele adormeceu mais rapidamente, ele não brigou tanto contra o sono. Ah, então nós estamos chegando próximo ali de uma boa janela de sono para ele. Então, assim, são muitas coisas a levar em consideração, mas é muito importante que você não deixe esse processo desgringolar, porque eu vejo mães que às vezes me falam assim, ai, eu já tentei ensinar o meu filho a dormir sozinho, mas não tem jeito, porque ele chora muito, ele reclama, ele fica bravo, enfim, e às vezes ela não está conseguindo, porque ela está tentando ensiná-lo na hora errada. Depois que passou do tempo, é muito difícil, né? Igual eu falei, quimicamente ali, aquele momento não está favorável. Você tem que aproveitar o momento mais favorável, as condições de ambiente mais favoráveis, todo o entorno, todo o contexto tem que estar favorável para você começar a ensinar o seu bebê, né?